melhor forma de você revisar uma matéria que você já estudou? Foi da aula 0 até a aula 10, vamos supor 10 aulas, terminei tudo. E agora como é que eu reviso isso? Professor Bruno Bezerra aqui com você para nós tratarmos desse assunto. É melhor questões, revisões do seu material, lei seca, um mapa mental, ver o PDF novamente, assistir a videoaula? Calma, como é que nós vamos fazer isso? Detalhe importante, se você já estudou a matéria toda uma vez, você já não é mais faixa branca naquela disciplina. Você já conhece, já compreende boa parte, já tem uma noção geral. E aí você vai mesclar 3 formas de revisão, tá? 3 formas de revisão. Como é que você vai fazer isso e quais são essas 3 formas de revisão? Primeira delas, que é a mãe de todas as revisões, a principal forma de revisar depois que você já estudou uma matéria por completo. Resolução de questões. Essa é a principal forma. E aí, uma vez que você foi da aula 0 à aula 10 aqui no nosso exemplo, você vai voltar lá para a aula 0 e vai fazer o quê? Questões de todos os assuntos. Aula 0, 1, 2, 3 até a 10. Mas, de que forma, Bruno? Eu começo pelas questões ou primeiro reviso meu material e depois vou para as questões? Depende da sua situação naquela disciplina. Se é uma matéria que você conhece relativamente bem, você pode ir direto para as questões e depois você só volta no seu material para revisar os pontos que você errar ou tiver dificuldade. Resolve uma bateria de questões, 15, 20 questões daquele assunto, depois as que você errar, você dá uma conferidazinha ali nos assuntos, revisa aquele ponto da matéria, se for preciso, retroalimenta seu material de revisão e segue em frente para os demais assuntos. Perceba que você vai ficar num looping, fazendo várias rodadas de questões sobre esses assuntos já estudados. E depois de você fazer algumas rodadas de questões, aí o que é que você vai alternar com o segundo método? O seu material de revisão. Se você estuda para concursos de grande porte, é fundamental que você tenha um material de revisão. Que ele vai ser construído, inclusive, a partir das dificuldades que você tem nas questões. Resolveu uma questão, errou ou teve dificuldade, você tem que anotar aqueles pontos para depois você rever, porque se você não rever isso, você vai cair no esquecimento. E você, como um concurseiro avançado, depois de ter resolvido 10, 20, 30 mil questões, não terá tempo de revisar todas as questões. Então, as informações mais importantes daquelas questões têm que estar em algum lugar, que aí é o seu material de revisão, que pode ser um caderno de erros, um resumo, um mapa mental, o passo estratégico, a marcação dos aprovados. Você pode preparar de várias formas, grifos, resumos, enfim. Mas é importante que você vá consolidando essas informações em algum lugar. Mais para frente, em nossa série de 50 dicas, eu vou falar sobre como você preparar um material de revisão de forma eficiente. Então fica ligado, fica inscrito aí no canal para você não perder todas as dicas, tá? E aí, depois que você fez baterias de questões, você vai lá, volta no seu material de revisão e revisa aqueles pontos principais que você foi anotando durante os estudos. É importante que de tempos em tempos você reveja, senão cai no esquecimento. Mas faça essa revisão de uma forma ativa, tente fazer uma recuperação ativa do conteúdo. Se você ainda não sabe o que é isso, nos próximos vídeos trataremos disso também, tá? Como você revisa o material de revisão, o seu resumo, sua marcação, o seu grifo, de uma forma mais eficiente, sem ser simplesmente lendo aquilo. E a terceira forma é, para as matérias para as quais se aplicar, leitura de lei seca. Perceba que a lei seca fica bisurada com o tempo também, a partir da resolução das questões. Então, se você está resolvendo questão e você se depara com uma questão que trata de um dispositivo legal, de um inciso, de uma linha, de um artigo, você vai lá e marca aqueles dispositivos mais importantes, vai anotando as pegadinhas, vai deixando aquilo registrado, para quando você for fazer a leitura de lei seca, você saber quais são os assuntos mais importantes, onde você dedicar mais atenção. Então, depois que você terminou de estudar uma matéria por completo, aí você vai fazer revisão por 3 formas. Questões, o seu material de revisão, que eu chamo de Maturi, e lei seca. Você vai mesclar essas 3 formas. Qual a principal? Resolução de questões, porque ela que vai guiar. Opa, eu estou com mais dificuldade nessa matéria, então eu vou fazer uma leitura aqui do meu material de revisão. Opa, essa matéria aqui tem muita lei seca, então eu vou dar uma lidazinha ali no CTN, na Constituição, na 6404. Tá certo? Isso é muito importante você ir mesclando. Bruno, e você falou naquela hora em qual ordem? Começo pelas questões ou reviso o meu material de revisão? Depende, se você está muito bem na matéria, vai primeiro para as questões e depois você faz uma revisão só dos pontos que errar. Se você não está tão bem, opa Bruno, eu tentei ir direto para as questões, mas não vingou. Travou, faz tempo que eu não reviso essa matéria. Então antes, dá uma revisada no seu material de revisão. Não é ler todo o PDF novamente, não é assistir videoaula novamente, não cometa esse erro. E aí depois você vai
para as questões, tá certo? Essa é uma forma eficiente. No próximo vídeo nós vamos falar sobre como você revisar por questões de forma eficiente. O que é que você precisa fazer na hora que estiver resolvendo questões, tá certo? Se gostou, deixa o seu like, deixa a sua curtida, segue lá o Prof. Bruno Bezerra no Instagram, aqui no Instagram. Se você está no YouTube ou no Instagram, Prof. Bruno Bezerra, que todos os dias eu posto conteúdo para você lá. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!